Podem sentar, por favor. Preste atenção. Quem criou a música? Foi Deus? Está com medo de responder? Foi. Isso não quer dizer que Deus criou essas músicas que você ouve hoje aí, loucas, nada disso. Quando Deus falou para Moisés fazer os hinos, era com um objetivo: das pessoas lembrarem da lei dele. Então, você tem que ter muito cuidado com as músicas que você ouve. Porque quando tem a palavra de Deus, quando tem Espírito, ela te abençoa, ela te faz bem. Você tem que selecionar o que você ouve. Não é porque é música evangélica que é boa de ouvir. Quando Deus falou para Moisés, era justamente para isso. Tudo que Deus fazia tinha um propósito. As festas era para trazer a memória do povo que Deus tinha feito. As músicas era para que eles pensassem na palavra de Deus, na lei de Deus. Então, quando nós cantamos essas músicas tiradas da palavra de Deus, ela nos abençoa. É Deus falando com a gente. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24. Vamos cantar essa música, A Lei do Senhor. 1 Timóteo 5, versículo 24. A lei do Senhor é perfeita E restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. O testemunho do Senhor é fiel. E dá sabedoria aos simples. E dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis. São mais desejáveis do que o ouro. Depurado. São mais doces do que o mel. São mais doces do que o mel. E o destilar dos favos. E o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor. Os preceitos do Senhor são retos. São retos. E alegram o coração. E alegram o coração. Os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor são puros. São puros. Ilumina os olhos. Ilumina os olhos. Cante forte, são mais desejáveis. São mais desejáveis do que o ouro. Depurado. São mais doces do que o mel. São mais doces do que o mel. E o destilar dos favos. E o destilar dos favos. Em o nome do Senhor Jesus, fala conosco, meu Pai. Não pode faltar a tua palavra. Ela é que nos direciona. Ela nos traz temor. A tua lei restaura a nossa alma. A tua palavra fortalece a nossa fé. A tua voz, Senhor, só nos faz o bem. Então considere esse momento que o teu povo se cala para te ouvir, e ajuda-nos para que venhamos entender
que a palavra fique acimentada no coração desse povo, meu Pai. Eu sei que ela não volta vazia, e ela vai fazer o que lhe apraz. Eu peço que tenhamos ouvidos para te ouvir nessa noite, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. Na sexta-feira passada, nós tivemos esse evento da família ao pé da cruz, e uma pessoa foi convidada e participou da reunião, e ouviu a palavra de Deus, e se arrependeu dos seus pecados, e entregou a vida ao Senhor Jesus. No dia seguinte, no sábado, ele infartou e morreu. Se ele não tivesse entregue a vida ao Senhor Jesus e se arrependido dos seus pecados, onde é que ele estaria agora? No inferno. E se nós não tivéssemos pregado a palavra de Deus para dar oportunidade a ele, Deus iria cobrar de nós. A nossa responsabilidade aqui é muito grande. E cada vez que nós ouvimos uma história dessa, nos dá temor. Porque eu não sei quem está ouvindo a palavra de Deus hoje, agora, pela última vez. Eu não sei. Se eu soubesse, eu chegava até você e dizia assim, ó, essa é sua última chance. Mas eu não sei. Eu sei que todos estão recebendo a chance de se arrepender dos seus pecados. Todos. Lá fora, as pessoas que estão entregues às suas vontades, aos prazeres, aos pecados, elas não pensam na salvação delas, na volta de Jesus. Mas você está dentro da igreja, e o diabo sabe que ele não precisa tirar você da igreja para tirar sua salvação. Para o diabo está muito bom do jeito que algumas pessoas estão dentro da igreja, porque o fato de estar dentro da igreja não quer dizer que você está salvo, que a sua alma está salva. Você pode estar dentro da igreja e não estar dentro do reino de Deus. Você pode estar dentro da igreja e estar em pecado. Então o diabo não tem interesse de tirar a pessoa da igreja. Ele não quer que a pessoa seja salva, porque enquanto ela está na igreja, não quer dizer nada para o diabo. Ninguém vem mais na igreja do que o diabo. Todos os cultos que eu faço e meus companheiros fazem, o diabo assiste. Mas não é para mudar, não é para deixar de ser diabo, é para te distrair, é para te colocar sono, é para que de alguma maneira ele atrapalhe a sua concentração na hora da palavra, e você não venha entender a palavra de Deus. Por favor, compreenda que esse problema do pecado tem que ser resolvido antes da morte. Olha o que diz aqui 1 Timóteo 5:24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o quê? O juízo. Ou seja, antes do juízo vai ter juízo, tá? E em alguns manifestam-se o quê? Depois.
Olha para mim, por favor. Feliz daqueles que se arrependem dos seus pecados antes do juízo, antes da morte, ou antes da volta do Senhor Jesus. Feliz deles, porque resolveram o maior problema. Alguns já resolveram esse problema. Claro, continuam vigiando, eu vou falar sobre isso depois, mas esse problema já foi resolvido. O problema é a pessoa não resolver a situação dos pecados dela diante de Deus. Por quê, bispo? Porque cedo ou tarde o pecado vai aparecer. Você lembra de Moisés? Moisés, quando foi matar um egípcio, a Bíblia diz que ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, e não tinha ninguém vendo, ele matou. Por isso ele matou. Se tivesse alguém olhando, ele não ia matar. E tem muita gente assim. Se tem alguém olhando ela, o comportamento dela é um. Se não tem ninguém olhando, o comportamento dela é outro. Tem filhos, se não estiver na presença dos pais, ele é um. Se estiver na presença dos pais, ele é outro. Tem maridos que na presença da esposa é uma coisa, sozinho é outra totalmente diferente. Tem gente que dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra. Só que ele matou e escondeu, mas veio à tona. Porque quem falou que não há nada em oculto que não seja revelado, não mente. Os nossos pecados precisam ser resolvidos urgentemente. Você já viu numa guerra os países interceptando os mísseis antes que ele caia? Porque se cair vai fazer um estrago. Então eles lançam outro míssil para interceptar lá no ar, antes que atinja a terra. Não é assim? Se deixar, faz um estrago, acaba com o país. Só que o estrago maior é o estrago da pessoa não resolver o problema do pecado e ela sofrer eternamente no inferno. Abra aí em João. Olha que forte esse versículo de João 5,14. Olha que forte isso aqui. 5,14. Coloca na tela para quem não tem a Bíblia. Posso ler? Já achou? João 5, versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa o quê? Pior. Agora olha para mim, por favor. Você gosta de ficar doente? É horrível. Você gosta de sentir dor? Creio que não. Esse homem estava doente há 38 anos, tinha sofrido muito, e Jesus curou ele. E quando encontrou ele no templo, Jesus disse: já está bom, já está com a saúde perfeita, agora não peques mais não, porque senão vai suceder coisa pior. Bispo, o que é pior do que viver sofrendo tantos anos aqui nesse mundo? Morrer para o inferno. Aprenda uma coisa: o inferno é a ira de Deus materializada.
Lá não tem misericórdia, lá não tem compaixão, lá não tem Deus, lá não tem salvação, lá não tem saída. Às vezes você vê pessoas fugindo do presídio, mas de lá ninguém foge. Você sabia que tem pessoas que elas casaram sem amar, só porque não aguentava mais ficar na casa dos pais? Porque tinha brigas, confusões, essa pessoa não quer nem saber. Na cabeça dela é o seguinte: eu não posso continuar aqui. E aí casa apressadamente, e daqui a pouco está vivendo o inferno também na casa dela. Mas ela quer sair dali. Os ambientes pesados, nós queremos fugir deles, sim ou não? O lugar pode ser maravilhoso, se você souber que você vai ficar ali para sempre. Você vai ficar agoniado. A pessoa pode ficar presa dentro de casa, a casa pode ser linda, mas se ela souber que ela não pode sair dali durante alguns anos, já dá uma agonia. Sim ou não? Imagine você estar em um lugar aonde não existe nada pior. Pense na pior coisa que existe. O inferno é pior. O Senhor Jesus disse para ele: ó, não peca mais não. Você foi curado, você está agora com o seu problema resolvido, você está aqui no templo, você se entregou, agora ó, não peque mais não, para que não te suceda coisa pior. O inferno é o pior. Pense no pior que você conhece, que você já viu, multiplique isso, que não vai chegar perto do que é o inferno. Do outro lado, você tem o céu. O que é o céu, bispo? É a glória de Deus materializada em um lugar. É o amor de Deus materializado em um lugar. É para lá que você tem que lutar para ir. Não troque o céu por pecado nenhum. Não troque o céu por prazer nenhum. Não cometa esse erro. Se você ler, coloque esse versículo de Números 32, 23. Esse versículo de Números, coloca aí. Vamos ler no telão, só para você entender. Diz assim: e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra quem? Contra o Senhor. Aí ele diz assim, ó: e sabei que o vosso pecado que vos há de achar. Em outras palavras, olha aqui para mim, não tem como escapar, não tem como esconder para sempre. A pessoa pode esconder o pecado dela do esposo, ele pode esconder da esposa, pode esconder dos pais, a pessoa pode esconder do homem, mas de Deus não. O pecado, ele vai achar muitas pessoas no dia do juízo. No dia do juízo, o pecado vai aparecer para cobrar a alma da pessoa. Deu para você entender? Cuidado com a sua vida espiritual. Isso é responsabilidade sua. Quem pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Nós estamos vivendo em um período fácil de pecar. Está muito fácil. As propostas estão muitas. O mal está aí
mostrando tudo que pode, porque ele sabe que o ser humano se influencia por aquilo que vê. Sim ou não? Você vê uma comida, se você não viu é uma coisa, mas se você viu é outra. Se não tem em casa é uma coisa, mas se tem é outra. Tem momentos que você está dizendo assim: tira essa comida aqui, senão eu vou acabar comendo tudo. Tira esse chocolate daqui. Não é assim? Tira esse doce daqui. Você fala assim: não vou comer. Aí você dá aquela olhada. Quando bate o olho a segunda vez, já era. Sim ou não? Porque você viu. Cuidado com o que o mal está te mostrando. No passado, as pessoas com mais idades, no tempo que elas eram mais jovens, não tinha tantas atrações como tem nos dias de hoje. Hoje a coisa mais fácil é a pessoa acessar a pornografia. A pessoa dá uma volta na rua, tem ruas que as prostitutas ficam quase nuas, só parar o carro. Sim ou não? Hoje está fácil. O mal está trabalhando rápido, depressa, porque ele sabe, diz a Bíblia, que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo. Por isso que nós temos que trabalhar para ganhar almas. Todo evento que foi feito, tudo que foi gasto, todo o trabalho que deu para fazermos o evento na Sexta da Paixão, só aquela alma daquele homem que morreu no sábado, salvo, já valeu a pena. Sim ou não? Tudo que foi pago, tudo que foi feito, todo o trabalho que deu, porque dá um trabalho tremendo, mas tudo valeu só por uma alma, porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Uma alma. Por isso que a Igreja Universal gasta na televisão, gasta nos programas de rádio, gasta nas redes sociais, gasta, investe, mas não tem preço cada alma que é ganha para o reino de Deus. Tem pouco tempo pela frente. O mal sabe disso. E isso nos dá alegria, porque está chegando a hora desse desgraçado viver lá no inferno e depois ser lançado no lago de fogo eternamente. Está chegando a hora do diabo ir para o lugar que Deus criou para ele, aonde Deus pegou toda a ira dele e fez um lugar. Esse lugar existe, mas ele não criou para o ser humano. Se dependesse de Deus, nenhum ser humano iria para o inferno, nenhum. Ele criou, está escrito, para Satanás e os seus demônios. O diabo sabe disso. O diabo sabe que a hora dele está chegando e ele já está condenado. Por isso que ele trabalha pesado, porque ele não quer ir sozinho para lá. Está dando para você entender? Ele quer levar o máximo de pessoas, porque ele sabe que isso mexe com Deus. Deus quer salvar você. Você já tem certeza da sua salvação? Você já resolveu o seu problema com o pecado? Ou ainda não? De repente o diabo incentiva, trabalha para a pessoa esconder o pecado, porque ele quer tempo. Ele quer que a morte chegue e esse pecado só apareça no juízo. Um dia
um marido me procurou chateado com uma pessoa que viu ele com a amante e falou para a mulher dele. E essa pessoa contou para a mulher dele que ela estava sendo traída e ela pediu separação. E ele estava muito irado. E ele veio buscar um atendimento e ele estava com vontade de matar essa pessoa que entregou ele. E ele disse assim: ela destruiu minha família, ela destruiu minha vida. E eu disse assim: negativo. Como não? Se ela não tivesse falado, eu falei: você destruiu tudo. Porque quando a pessoa está mal, ela fica cega e ela gosta de culpar os outros. Ela não reconhece os erros dela. O ser humano tem dificuldade. Nós temos facilidade para enxergar os erros dos outros. Fulano é assim, Beltrano é assado. Nós temos essa facilidade. Nós só temos dificuldade para enxergar os nossos erros. Você vê Isaías falando: ai de quem faz isso, ai de quem faz aquilo. Daqui a pouco ele vira para ele, porque ele viu. Ele teve a visão do trono de Deus em Isaías 6, e ele disse: ai de mim, que sou de impuro lábios, ou de lábios impuros. Aí ele não falou dos outros, ele falou dele. E é justamente quando você olha para dentro de você, que você consegue enxergar os seus erros diante de Deus. Deus já viu, Deus já sabe, mas Ele espera um arrependimento, um reconhecimento. Deus, eu errei, Deus, eu falhei, Deus me perdoa. Por isso Ele deu o filho dele. Lembra quando João Batista falou: eis aí o cordeiro que veio tirar o quê? O pecado do mundo. Ele já deu o cordeiro, ele já fez tudo. Não precisa a pessoa pegar um cordeiro não, ele já é o cordeiro, ele já se deu. Agora a pessoa rejeita. O que ele pode fazer? Rejeitou o sacrifício do filho dele. O que ele pode fazer? Não pode fazer mais nada. E aquele homem me olhava e eu dizia: Senhor, o problema não é ela. Se ela não falasse, uma outra pessoa, cedo ou tarde, ia falar. Você não ia conseguir esconder a vida inteira. Se o senhor matar ela, vai piorar mais a sua situação, você vai ser preso. Não piore mais a sua situação, está tão fácil de resolver. Então o senhor liga para minha esposa para ela voltar. Eu falei: não vai resolver, porque o senhor não mudou ainda. O senhor vai trair ela de novo. O senhor não está aqui porque se arrependeu, o senhor está aqui por causa das consequências do que o seu pecado trouxe. Mas o problema maior não é perder a família, é morrer e ir para o inferno. E se o Senhor se arrepender dos pecados e mudar, então o próprio Deus vai fazer sua esposa te dar uma nova chance, mas para viver com um novo homem, porque aquele homem só fez ela sofrer, ela não quer mais ele. Ela agora está atrás de outro homem. Aí que ele ficou mais nervoso. Você acha que ela está atrás de outro? Eu falei: pode ser o senhor, se o senhor mudar. Ela vai procurar outro para fazer ela feliz. Ou ela vai tentar buscar a felicidade dela em outro. Mas se o senhor entender que o senhor tem que se arrepender dos seus pecados, que o problema é o Senhor, se o senhor se arrepender, então Deus vai te perdoar, o senhor vai ter paz. Paz, porque o pecado traz a culpa, o pecado traz a dor da culpa, o pecado mancha a consciência. Só quando você faz as pazes com Deus é que você tem paz.
E aí o senhor vai ser feliz. E se o senhor for feliz, ela vai desfrutar da felicidade que o senhor tem, que Deus deu. Aí vocês vão viver bem. Aí o senhor não vai mais fazer a sua vontade, vai fazer a vontade de Deus. Ele disse: se eu não aguentar, eu falei: tá bom. Aí nem família, nem salvação. Alguém tinha que falar a verdade para ele, porque ele pensou o seguinte: aquela mulher destruiu minha vida. Mas foi a mulher? Não. A verdade veio à tona e ele se sentiu envergonhado, desmoralizado diante dos filhos, da família inteira. Agora imagine a pessoa ser desmoralizada diante de Deus. Imagine no dia do juízo, a pessoa morre e a família que ficou aqui não estava na igreja, era firme, era de Deus mesmo, mas não era. Chega lá no dia do juízo, os livros são abertos e o pecado aparece. E aparece também, sabe o quê? A oportunidade que a pessoa teve em vida, a hora que ela ouviu a palavra, e ela não quis dar ouvidos. De repente você tem até coisas programadas para fazer hoje, quando sair do culto, e Deus está dizendo: não faça, para que não te suceda coisa pior. De repente você tem coisas programadas para essa semana. De repente você está vivendo esses dias sem a esposa perto, sem os pais perto, porque viajaram, mas Deus vê tudo. Moisés, ele ficou olhando para um lado e para o outro. Tem gente que é assim, ela fica assim, ó. Será que tem alguém vendo? Que o negócio dela é esconder. Você sabia que tem gente que tem perfil falso na internet? Ela se passa por uma pessoa que ela não é. Aliás, ela pensa que não é, mas na verdade ela é aquela pessoa falsa, igual o perfil dela. Ela é aquela pessoa que gosta de esconder, e ela acha que está se dando bem. Sim ou não? Mas você não vai se dar bem diante de Deus. Você não vai conseguir. No engano, você não vai se dar bem diante de Deus. Você pode enganar todo mundo na igreja, mas não dá para enganar Deus. O último versículo de Eclesiastes, esse versículo de Eclesiastes é muito forte, 12:14, me dá temor ele. O que é que diz aí? Porque o pastor, porque a igreja, porque quem? Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Quem vai trazer? Deus. Deus sabe o que você fez antes de entrar aqui. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe o que você fez semana passada, ano passado, ano retrasado, o que você vem fazendo a vida inteira. Ele sabe. Ele vai trazer. Ele vai trazer. Um dia o ser humano, todos vão ser chamados só para prestar conta. Ninguém vai para o inferno sem saber por que vai para o inferno. Ninguém vai sofrer eternamente sem saber o motivo disso. O motivo foi que você não quis se arrepender dos seus pecados. Você não quis entregar sua vida. Bispo, o que é entregar
a minha vida é entregar a sua vontade. Sua vontade. Desde a hora que você acorda até a hora de dormir, você sente vontades. E as nossas vontades são perigosas. Deus falou que para Caim, o seu desejo é contra ti. Cabe você dominá-lo. Você é que escolhe fazer sua vontade ou dominar ela. Tem gente presa porque fez a vontade dela. Gente que tirou a vida dos outros porque deu vontade. E o ser humano é um eterno insatisfeito. Tem uma mulher que é a dos outros. Tem um país que é o que tem no outro país. Por isso as guerras. Essas guerras aí são vontades. Você sabe que o homem vai acabar com tudo. É Deus que está acabando com tudo? Deus não está acabando com nada. Deus criou tudo perfeito. Ele colocou um casal no paraíso. Só que eles quiseram fazer a vontade deles. Se arrebentaram. O Senhor Jesus veio ensinando nós orarmos o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Pai, se possível passa de mim esse cálice. Todavia seja feita tua vontade. É assim que você tem que falar todo dia. Quando sua vontade estiver aflorando, coloca lá na cruz. Se a perninha estiver saindo, coloca na cruz. Se a mãozinha estiver saindo, se acordou, a vontade já acordou antes de você. Sim ou não? É luta. Por isso que a nossa maior guerra não é do lado de fora, é do lado de dentro. É a nossa vontade. Nossa vontade. É a nossa vontade. Muitos, o pecado vai ser exposto antes da morte. Outros, só no dia do juízo. Tem gente que vai esconder até morrer, mas quando morreu, ou quando morrer, não vai acabar não. Quando morrer, o problema da dívida do SPC pode ser resolvido, mas o problema com Deus não vai ser resolvido não. Eu louvo a Deus que alguém pregou essa verdade para mim, e eu me arrependi dos meus pecados, e eu peço que o Espírito Santo te convença dos seus, para que você se arrependa mesmo, e deixe, e largue, e abra mão, para que não te suceda coisa pior. Você pode já ter sofrido muito nesse mundo, não se compara com sofrimento na eternidade. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E você vai ter a chance agora de escapar do inferno. Tudo que nós fazemos é com esse objetivo. Se não quiséssemos a salvação da sua alma, não estaríamos trabalhando com a palavra de Deus, com a verdade. Esse discurso aí lá fora, se eu chegar lá fora agora e falar para os ímpios, ó, vocês vão para o inferno, capaz de me baterem. Eles não querem ouvir. Eles querem ficar livres, fazer o que quiser. Só que o Deus que nos criou vai nos chamar para prestar conta. Se o problema já estiver resolvido aqui, não tem problema na prestação de conta lá, porque você vai ter Jesus. Errou, falhou, mas Jesus vai dizer, não, ele se arrependeu, ele entregou a vontade dele, a alma dele para mim, ele está lavado, ele está livre. Do contrário, não tem Jesus. Não tem. Cuidado que o diabo trabalha primeiro com a distração, depois vem a destruição. Primeiro ele distrai, ele distraiu Sansão e depois destruiu. Ele trabalha distraindo, ele quer que você esteja distraído. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse,
que o final dos tempos vai ser igual na época de Noé, muita distração. Ele distrai. E de repente, seu pecado te distrai. Te faz ter sensações, né? Que o pecado na hora é gostoso, é bom, mas depois faz mal. O problema não é na hora é maravilhoso. Você pode ir nas nuvens, mas o que tu vai descer depois, ele nunca fez bem para ninguém. E se você está em pecado, talvez você ainda está vivendo aquele momento gostoso, mas é o diabo te enganando, porque daqui a pouquinho o amargo vem. Ele é doce só no início, depois ele é amargo, e muito amargo. E eu queria que você agora tivesse a oportunidade de confessar seus pecados, de Jesus te lavar dos seus pecados. Para quê, bispo? Para evitar o inferno. Não dá para salvar o mundo, mas dá para você ser salvo. O mundo pode estar perdido, mas meu problema já foi resolvido. Não vamos salvar o mundo, mas em Jesus eu encontrei salvação. E no meu mundo, eu vivo em paz. No meu mundo, eu vivo tranquilo. No meu mundo. Casado há 31 anos, mesma mulher. Tem gente que em 31 anos já teve tantas mulheres. Hoje eu estou com uma só. Vai cuidar de mim até o finalzinho. Vou estar velhinho, tu vai estar cuidando de mim. Cadê ela? Está ali. Não olhe para ela não, olhe para mim. Isso é curioso, né? Eu cuidando dela, ela cuidando de mim. Ah, bispo, o senhor é otário. Tá bom. Ah, o senhor é bobo. Pode ser bobo, otário, aos seus olhos. Mas o que eu vou desfrutar quando eu partir daqui, eu não vou para esse lugar não, tá? Eu não vou perder o céu por nada. Eu já orei, Deus, se o senhor vê que eu vou me desviar, escandalizar, te trair, te decepcionar, me leve antes de qualquer jeito, dormindo, acordado, e como o senhor quiser, me leve, mas me leve salvo. Se o senhor vê que eu vou tropeçar, me leve salvo, porque ele recolhe o justo antes que venha o mal. Eu não quero ir para o inferno, não. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Se você morrer hoje, tem algum pecado que você não resolveu ainda? Ou você vai esperar chegar lá? Eles vão te achar lá, porque você não se arrependeu ainda. Quem é você sozinho? É aquele que aparece a tentação e cai, ou aquele que resiste? Tem gente que parou de fazer certas coisas porque não está tendo oportunidade de fazer, porque se tiver, faz de novo, porque nunca se arrependeu. O dia que se arrepender, tem nojo. Porque você sabe que desagrada o teu Deus. Tem gente que não quer o diabo, mas quer o que o diabo oferece. Então, se não se arrepender, vai morar com ele. Ame o que Deus ama, queira o que Deus quer, que é o melhor para você. Sexta-feira o homem foi e aproveitou. Hoje você está aqui, tomara que você aproveite. Se tem alguém aqui que quer se arrepender dos seus pecados, tem perdão para você aqui agora. Saia do seu lugar e venha aqui diante do altar. Venha com humildade.
Venha com sinceridade, venha com verdade no seu coração, venha de fato para buscar em Deus a salvação, conforme a tua infinita graça. Pede a Ele, ó Pai, perdoa, a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça, e dai-me a tua paz, no coração, mais uma vez, eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai, ó Pai de amor, minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia assim alcançarei, solte a voz e cante mais uma vez, eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai, ó Pai de amor, minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu preguei a tua palavra, meu Pai. Ajude essa pessoa a entender que ela está fazendo mal para a própria alma dela. Faz ela compreender que esse pecado, ou que esses pecados, é contra ti. Afasta ela de ti. E se esse problema que só ela pode resolver não for resolvido do lado de cá, do lado de lá, o que hoje ela não quer deixar vai condenar a alma dela. O Senhor não criou o inferno para nós. Está escrito. Lá é a materialização da tua ira. Lá está o pior de tudo que existe. A punição para o diabo e seus demônios,
que se rebelaram contra ti. E Ele sabe que a hora dele está chegando. O Senhor criou o céu para nós. Ali o Senhor materializou a tua glória, a tua grandeza, a tua santidade, o teu amor. É lá que nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Aqui é uma guerra. Aqui todos os dias nós temos vontades contra nós. Aqui todos os dias o mal está nos mostrando o pecado, nos chamando. Aqui todos os dias nós temos que dominar o pecado que jaz à porta, os nossos desejos que é contra ti. Não é fácil, meu Pai, mas vale a pena. Vale a pena, meu Pai. Vale a pena lutar todos os dias, porque o prêmio é muito grande, porque a salvação é incomparável. Sim, meu Deus, existem pessoas maravilhosas, mas ninguém se compara com o Senhor. Existem ambientes leves, mas o céu é melhor. Sim, meu Pai, existem muitos lugares lindos, mas o céu é incomparável. Os meus olhos nunca viram, nunca penetrou no nosso coração aquilo que o Senhor preparou. O Senhor preparou, meu Pai. O Senhor preparou o céu para nós, e nós queremos caminhar para lá. Então vem, meu Pai, vem perdoar essa criatura que agora te pede perdão dos pecados dela. Ela não quer mais esconder. O Senhor disse que quem confessa e deixa encontra misericórdia. O Senhor disse: se com a boca confessar e com o coração crer, o Senhor é fiel e justo para perdoar. O Senhor disse que a oração da fé, ela curaria os enfermos, e se foi cometido algum pecado, seriam perdoados. Então eu oro com fé para que ela seja perdoada, para que ela possa ter paz, para que ela possa se reconciliar contigo. Ah, meu Senhor, o mundo não vai encontrar paz nunca sem o Senhor. Só o Senhor traz a paz, só o Senhor traz a certeza da salvação, da vida eterna. Minha amiga, meu amigo, você pode ter aprontado todas antes de chegar aqui, você pode ter feito tudo errado, mas agora o Espírito de Deus te convence dos seus erros e mostra que tem perdão para você, ainda que as consequências sejam graves. O importante é que sua alma está lavada. Lava a alma dessa pessoa, meu Pai. Sim, meu Senhor, lava a alma dela. Lava, meu Pai, ela por inteira, para que ela seja tua. E agora que ela entregou, meu Senhor, os pecados dela, as vontades dela, a alma dela, agora ela está pronta para receber o teu Espírito. Eu não sei quem deu ouvidos à tua voz, eu não sei quem está aproveitando a oportunidade, mas o Senhor sabe. O Senhor está vendo agora os sinceros. Eu vejo o rosto, o Senhor vê o coração. Eu vejo o lado de fora, o Senhor vê o lado de dentro. Eu chego aos ouvidos, mas o Senhor chega às entranhas, o mais profundo. E agora
salvação chega até ela. Minha amiga, meu amigo, que bom que deu tempo, que bom que você entendeu que o pecado não te faz bem. Ninguém se deu bem nele, mas muitos já se deram mal. Que bom que foi antes da sua morte que você se consertou. Talvez vão dizer assim: agora, depois que fez isso, fez aquilo, quer dar uma de santo? Não, não quero dar uma de santo. Você vai dizer: eu fui perdoado, Jesus me lavou. Então, se Ele falou com você, se Ele te perdoou, se Ele teve misericórdia, paciência, e insistiu, e esperou, e te livrou da morte algumas vezes, se Ele foi o responsável por tudo isso, Ele que te trouxe aqui, Ele que fez você ouvir essa palavra. Então, se foi Ele que te deu a chance, que te dá agora a leveza, a paz, a alegria, não é a alegria de uma cura, de uma bênção, Ele te dá agora a alegria maior, a da salvação. Então você vai poder cantar para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele, A Ele a glória. a Ele, só Ele. A Ele a glória. Para sempre. Para sempre, amém. Quão profunda, Quão profundas riquezas, o saber o saber e o conhecer de e Deus. o conhecer de Deus. Quão insondáveis Quão insondáveis seus juízos, seus juízos, seus caminhos. e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, Quão profundas riquezas, o saber o saber e o conhecer conhecer de Deus. quão insondáveis Quão insondáveis seus juízos seus juízos e os seus caminhos. seus caminhos. Solte a voz para Ele, cante a Ele a glória. A Ele a glória. Só vocês, a Ele a glória. A Ele. Para sempre. Você está na presença dEle. Ele te alcançou. Se você quiser erguer teus braços, fica à vontade.
Pois agora você vai adorar Ele, mas tem que ser de todo o coração, tem que ser espírito em verdade, tem que ser de corpo, alma e espírito, tem que ser total essa entrega, é para Ele, essa adoração, esse louvor, é para Ele. Você não está aqui por causa de igreja, por causa de homem, não, é Ele, Ele, o merecedor dessa entrega, não é nenhum homem, nenhum anjo, nenhum arcanjo, é o Santo dos Santos, é o Eterno, é o teu Criador. Então agora, com as mãos levantadas ou não, fique à vontade, mas adore, mas glorifique a Ele. Ele habita no meio do louvor sincero, Ele recebe as ofertas de vida. Então agora receba o Espírito de Deus aí. Ah, meu Pai, se isso não acontecer, tudo é em vão. Dá do teu Espírito, porque se eu pudesse dar, eu dava. Se eu pudesse entrar nessa pessoa, eu entrava. Eu não posso dar o Espírito Santo, eu não posso entrar, mas o Senhor pode. Então agora, Senhor Jesus, batiza essa pessoa. Então agora, meu Pai, traz para o nosso lado mais uma pessoa que vai ganhar almas conosco, que vai te servir nesse final dos tempos, que vai ser tua testemunha viva, e quem olhar para ela vai te ver, e quem olhar para ela vai te querer, e quem olhar para ela vai ver uma diferença, porque ela é tua, ela te pertence. Fique à vontade agora. Isso não dependa de minha oração. Eu não quero que você diga no final do culto: ele orou tanto por mim hoje. Não, você vai dizer: eu busquei muito, eu lavei minha alma, eu me derramei, eu entreguei tudo a Jesus. Aleluia. Fique à vontade. Abra sua Bíblia em Mateus, por favor. Mateus 15. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Versículo 22. Mateus 15, 22. Acharam? Levante sua Bíblia, por favor. Mateus 15, versículo 22. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, fala conosco. O Senhor sempre quis guiar o ser humano. O Senhor sempre teve esse desejo desde a criação, de dar direção, de guardar, de sustentar, de abençoar. Meu Pai, é a tua voz que nós precisamos ouvir, entendê-la. Então esse momento sagrado, eu te peço, repreende o espírito do sono, da distração, mas que essa palavra nos abençoe para a glória do teu nome. E quem crê, diga amém. Olha para mim, por favor, antes de nós lermos. Preste bastante atenção no que nós vamos falar agora. Como reagir diante do silêncio de Deus? Como reagir quando estamos sendo explorados?
Como reagir quando estamos ouvindo palavras duras, humilhantes? Como reagir diante das perdas? Como reagir de uma maneira que agrada a Deus? Esse é o tema da palavra de hoje. Primeiro, antes de nós lermos Mateus 15, 22, em Hebreus 11, 6, põe aí na tela, por favor. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia o quê? Que Ele existe e que é o quê? Galardoador dos que o buscam. Então olha para mim agora, para você entender. Deus, Ele espera das pessoas que têm fé nele, que confiam nele, uma reação forte nos momentos difíceis. Saiba que Deus recompensa as nossas atitudes. Ele é galardoador, recompensador. Quando você age na fé, você agrada a Ele e Ele reage. Então Ele te abençoa. Esse pensamento: eu estou esperando minha vida mudar. E você está fazendo o que, criatura, para mudar de vida? Só esperando? Mas a Bíblia diz: espera no Senhor. Esperar no Senhor não é ficar de braços cruzados, não é ficar esperando Deus fazer tudo sem você fazer nada. Por favor, entenda. A nossa reação pode agradar a Deus ou agradar o mal. Pode desagradar a Deus ou pode desagradar o mal. A nossa reação. Bispo, e por que Deus permite momentos duros, cruéis? Deus permite para você conhecer sua fé, para você enxergar a sua condição espiritual. Se tem uma coisa que eu me preocupo, é com a minha reação diante de tudo que eu enfrento. A minha reação revela a minha condição espiritual. Se eu estou bem espiritualmente, eu reajo bem no momento mal. Se eu estou mal espiritualmente, eu reajo mal. E eu não consigo mudar as situações difíceis da minha vida. E quando a pessoa está mal espiritualmente, ela começa a reclamar, ela começa a murmurar. E você não vê na Bíblia histórias de pessoas que murmuraram, que reclamaram e Deus abençoou. Você vê histórias de pessoas que agiram a fé, agradaram a Deus, reagiram de uma maneira forte na hora das dificuldades e Deus se manifestou. Eu não sei como você tem reagido diante do que você tem enfrentado. Eu quero começar com a história dessa mulher. A Bíblia diz aqui em Mateus 15, 22, se tem a Bíblia, acompanhe na Bíblia, se não acompanhe no telão, diz assim: e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente o quê? Endemoniada. Você já viu uma pessoa endemoniada? Eu já vi várias, mas eu creio que a filha dessa mulher estava muito mal. Mexeu com essa mãe, e ela sabia que não tinha direito. Ela sabia que o Senhor Jesus veio para os judeus, não tinha aberto ainda para todos, para os gentios. E ela foi a Ele.
Ela foi lá. E a Bíblia diz assim: mas ele, versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de quem? De Israel. Olha para mim, por favor. Essa mulher estava tão focada que ela saiu clamando por Jesus, pedindo misericórdia ao Senhor Jesus, socorro. E o Senhor Jesus não respondeu ela, falou nada. E os discípulos começaram a ficar incomodados. Falou: Senhor, o Senhor não vai responder? Despede ela. Ela está gritando atrás da gente. Não vai resolver o problema dela? Libera ela. E o Senhor Jesus continuou e disse para eles: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Não falou nada para ela. Você está pensando que ela desanimou? Você está pensando que ela ficou triste, se abateu e se entregou? Não, não. Olha que ensinamento essa mulher deixa para todos nós. Versículo 24. Não, 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo a quem? Aos cachorrinhos. Pessoal, olha para mim. Em lugar nenhum da Bíblia fala que o Senhor Jesus tratou alguém assim. Em lugar nenhum da Bíblia Jesus chamou alguém de cachorrinha. Jesus sabe o que fala, para quem fala, na hora que fala. Se fosse outra sentimental, se ela não estivesse na fé, ela falava: não é filho de Deus coisíssima nenhuma. Olha como ele me tratou, me chamou de cachorrinha, me desrespeitou, me humilhou. Porque tem gente que qualquer coisinha que você fala com ela, misericórdia, é muito frágil. De repente você deve conhecer pessoas que não falam com você por causa de uma bobagem, guardam coisas do passado, besteirinha, uma palavra, quando você está nervoso, pode falar nada, tem que ter um maior cuidadinho, porque ela é muito frágil. E Jesus pegou pesado para deixar uma lição, como nós temos que reagir quando pegam pesado com a gente, como tem que ser a nossa fé nesse momento de ouvir palavras duras. Eu já vi muita gente virar o jogo depois de ouvir palavras duras, como um homem que foi morar de favor na casa do sogro, e o sogro disse assim: você vai sair daqui quando? Porque já passou um mês aqui, você não veio para ficar não, né? Você não tirou minha filha de casa para você ficar sendo sustentado por mim não, né? É duro ouvir isso, mas Deus permitiu. E naquelas palavras ele se revoltou e virou o jogo. Tem gente que diante de certas palavras ela se magoa, ela fica muito mal. E foi o Senhor Jesus que falou com ela: eu não vou pegar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas Jesus nunca tinha ouvido o que ouviu da boca dessa mulher. Ninguém tinha falado para o Senhor Jesus o que ela falou. Olha o que ela disse, versículo 26. Olha o que ela disse, aliás, 27. E ela disse: estou com mágoa do Senhor, estou indo embora, estou de mal, estou triste, não fale mais comigo. Foi assim? Ela disse: sim, Senhor, o Senhor está certo, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é o que? É a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Marcos fala
Coloca aí Marcos 7, 29. Marcos relata isso aqui, ó. Então ele disse-lhe: por esta palavra vai. O demônio já saiu de quem? Sua filha. Olha para mim, por favor. Aprenda isso. Não foi a palavra de Jesus que tirou aquele mal, foi a palavra dela. Jesus disse: ó, só por essa palavra sua filha já está livre, o demônio já saiu dela. Uma palavra te abençoa, uma palavra que sai da tua boca. A palavra de Jesus é poderosa, mas a nossa palavra também tem poder. E quando você fica abrindo sua boca para falar besteira, você que é viciado em murmurar e reclamar, você amaldiçoa a sua vida. E quanto mais você diz que ela não presta, menos ela presta. Quanto mais você diz que Deus não te ouve, pior fica a sua situação. Quanto mais você reclama, mais você desce, porque nossas palavras também têm poder. E Jesus deixou claro que ele gostou, que ele se agradou das palavras da mulher cananeia. Por essas palavras, o problema está resolvido, o mal já saiu. Tem gente que com uma palavra a vida dela desamarrou, o mal saiu dos caminhos dela, a inveja saiu da vida dela. Por uma palavra ela mudou a vida dela. Eu não sei quais são as palavras que saem da sua boca, só Deus é que sabe. Eu não sei se tem agradado a Deus ou tem agradado o mal. Eu não sei se você tem tido reações fortes ou reações fracas diante da sua situação. Mas essa mulher foi fé pura. Jesus disse: pelas suas palavras, ó, por essas palavras aí, não precisa nem orar, o mal já saiu. Ela estava tão focada que nada parou ela. Ela não trouxe para o coração, para o sentimento. Pô, o senhor pegou pesado comigo. Eu não vi Jesus fazer isso com ninguém. Mas se ele deixou isso escrito, é para nos dar uma lição. Que nos momentos que pegam pesado com a gente, que são duros com a gente, nos momentos cruéis, nos momentos de palavras de humilhações, nós temos que reagir bem, para sairmos vitoriosos desses momentos difíceis. Eu sei que o mal perdeu, eu sei que o testemunho dela hoje nos deixa muitas lições. Então aprenda a não ser sensível para as palavras duras, humilhantes, difíceis de ouvir, porque às vezes Deus permite, e Ele sabe por que permite. Ele sabe sua estrutura, sua condição. Ele sabe por que está permitindo você ouvir certas coisas, passar certas coisas. Não é para tirar o pior de você, mas para tirar o melhor de você. Amém? Se você é da fé, o mal perde com você. Se você é da fé, o mal não fica na sua vida, porque as suas palavras são palavras que agradam a Deus. E quando Deus fica em silêncio, mais você clama, mais você confia, porque você sabe que Deus vai honrar. Amém? Jacó, ele tinha um devorador na vida dele. Ele tinha um explorador na vida dele. Sabe como era o nome? Labão. Tio dele, sangue do sangue dele, tio, parente, familiar, mas enganou ele várias vezes. O tio de Jacó pegou pesado, enganou, enrolou ele, passou ele para trás várias vezes. E um dia, isso está lá em Gênesis 30, versículo 29. Acompanhe aí no telão, vai ser mais rápido. Bem que Gênesis, se você não achar, é problema sério, hein? Aí é demais, né? Diz assim, Gênesis 30, 29. Então lhe disse Jacó dizendo: tu sabes como te tenho servido, e como passou o teu gado comigo.
Porque o pouco que tinhas antes de mim tem o quê? Aumentado em grande número, e o Senhor tem te abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, quero nada seu. Em outras palavras, eu quero o que é justo. Quem é de Deus não quer nada dos outros, só quer o que é justo. Nada me darás, se me fizeres isso. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os o quê? Salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o quê? Meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á o quê? Por furto, não vou tocar. Se eu tocar, eu estou roubando. Então disse Labão, o que é que ele disse? Quem dera seja conforme o quê? Tua palavra. Olha aí o espertinho que ele fez, ó. Próximo. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que haviam brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu nas mãos de quem? Dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de quem? De Labão. Olha para mim aqui, antes de eu continuar lendo. Labão era tirado a esperto. Conhece gente assim, que gosta de enganar? Labão pensou o seguinte: Jacó falou que quer salpicadas e malhadas, vou pegar todas, vou dar para meus filhos colocarem bem distantes, então não vai nascer nenhuma salpicada e malhada, e eu vou enganar ele, vai trabalhar para mim de graça, vou enganar ele. Olha o que Jacó fez. Então tomou Jacó varas verdes de quê? De álamo, de aveleiro e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, cobrindo a brancura que nas varas o quê? Havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias o quê? E mais o quê? Salpicadas e malhadas. Quem fazia isso? Jacó pensou o seguinte: ele é muito esperto, fez malandragem comigo, mas eu confio no Senhor, eu vou usar a minha fé. Ele pegou as varinhas, colocou em frente aos bebedouros, e quando elas iam dar crias, nasciam tudo salpicadas, listradas e malhadas. Sabe quem fez isso? Deus, porque se agradou dele. E Jacó disse para o sogro dele: se não fora Deus, o Deus de meus pais, que te repreendesse, eu estaria perdido. Meu Deus te repreendeu, você estava me explorando, mas Deus foi comigo, e Deus tornou ele mais rico do que o patrão. Porque a reação dele não foi ficar chorando: poxa Deus, como é que o Senhor permite isso? Só me explora, e reclamando, e reclamando. Vê aquela pessoa que só reclama. Lembra daquele rapaz que eu falei no atendimento? Lembra? Sempre do exemplo dele, que eu não esqueço. Ah, bicho, não estou aguentando mais lá no meu trabalho. Eu falei: então sai, criatura. Ah, bicho, eu não posso ficar desempregado. Eu falei: então fica, criatura. Não, mas eu não estou aguentando mais. Então sai, criatura. Que eu não sei o que ele queria, até agora eu não entendi o que ele queria. Que eu mandava ele sair e dizer que não podia, eu mandava ele ficar e dizer que não queria. Eu falei: eu não sei, só procurando outro bispo, outro pastor, porque não está dando para entender. Não sei o que você quer. Mas depois, pensando bem, né, a gente chega à conclusão que ele queria era reclamar com alguém.
Eu tive que emprestar meus ouvidos por um tempo para ele. Porque tem gente que é assim, ela só sabe reclamar. Cadê a fé? Cadê a loucura da fé? Cadê a atitude mesmo de confiar em Deus no momento difícil? Porque é fácil confiar nele no momento fácil. E Jacó foi lá e fez as varinhas, e vai dar certo. E tem gente fazendo loucuras, mas está com certeza que vai dar certo. E vai dar certo, porque a fé não falha. Seu Deus já falhou alguma vez? Seu Deus já errou alguma vez? Não, porque Ele é grande. Agora eu quero falar a última história para você. Preste bem atenção. A Bíblia fala de uma mulher sunamita. Essa mulher, ela teve um filho. E esse filho foi para o campo com o pai. E esse filho começou a sentir muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E o pai trouxe para a mãe, mandou levar para a mãe, e essa criança morreu no colo da mãe, joelho da mãe. A Bíblia diz assim em 2 Reis 4:20, coloca aí. Diz assim: e ele o tomou e o levou à sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até que horas? E depois morreu. 21. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse o quê? O que é que ela disse? Tudo vai bem. Tem versões que diz assim, ela diz: preocupa não, vai ficar tudo bem. Então obardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, que era o auxiliar dele, seu servo: eis aí quem? A sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse o quê? Vai bem. Olha para mim, por favor. Eu queria depois que você continuasse lendo essa passagem em casa. Você vai ver lições gloriosas sobre a fé. Essa mulher perdeu o filho. Ninguém gosta de perder, nem brincando nós gostamos de perder. Eu não gosto. Você gosta? Nem brincando eu gosto de perder. Mas a gente perde. Mas a gente não pode se perder nas perdas. Na hora das perdas, você vê a fé de cada um. E ela perdeu o filho. Sabe o que é que ela fez? Trancou o quarto, saiu do quarto e falou com o marido: pede para o moço trazer a jumenta. Eu preciso ir no nome de Deus. Mas hoje não é sábado. Hoje não é dia de você sair daqui. Não é de costume você fazer isso. Não se preocupa não, vai ficar tudo bem. Tem gente enfrentando a maior luta. Ela está dizendo assim, ó, vai ficar tudo bem. E ela não abre a porta do quarto dela, a intimidade dela, a vida dela para ninguém. Ninguém sabe de nada que ela está passando, mas Deus sabe de tudo. Porque é com Deus que ela desabafa, é com Deus que ela se recarrega, é com Deus que ela chora, é com Deus que ela se esvazia, é com Deus que ela resolve os problemas dela. Ela não fica abrindo a vida dela para todo mundo não. Tem gente que você pergunta para ela: como é que está? Ah, está horrível. Aí começa a despejar. Aliás, você não precisa nem perguntar, a cara já mostra, né? Que a coisa está mal. Tem gente que se olha para ela: você está pensando que ela está bem? Não está bem não. Por enquanto já tem certeza que vai ficar tudo bem. Ela não vive abrindo a vida dela para os outros, ela vai a quem resolve. Essa mulher, quando o auxiliar do profeta veio: vai bem com seu marido, vai bem com você, vai bem com seu filho. Vai bem, não vou falar nada.
ela falou para o homem de Deus. Geazi foi na casa dela, não resolveu nada. Mas quando o profeta foi lá, resolveu o problema. Aquele quarto que a criança estava, era o quarto do profeta, que ela mesma tinha construído para Eliseu. E ela viu ficar tudo bem. É impossível, nos momentos difíceis, você reagir bem e Deus não se alegrar e não mudar a situação. É impossível, no momento difícil, você alegrar Deus com suas palavras, com suas atitudes, com suas reações, e Deus não te ajudar. Porque Ele é justo, porque Ele é fiel. Você não tem só esses exemplos, não. Você tem vários na Bíblia. Quando um exército todo de Israel estava assim, ó, tremendo, e um garotinho falou: eu vou contra esse gigante. Deus se alegrou e deu vitória para ele. Você tem Esther, quando disse: perecer, pereci, e foi para o tudo ou nada, e agradou a Deus e deu tudo certo. Você tem vários exemplos hoje de testemunhos na igreja, de pessoas que viu no exame a doença ali, ó, doença que todo mundo tem medo, se assusta, e ela disse: tu escolheu o corpo errado, vai virar testemunho. E hoje tem testemunho de câncer na igreja, tem testemunho de HIV na igreja, tem testemunhos gloriosos na igreja. Por quê? Porque a pessoa reagiu bem no momento mau. Vai virar testemunho e virou. Hoje você tem donos de mercados que passavam necessidades, e hoje tem mercados para glorificar Deus. Nós temos hoje quem não tinha roupa para vestir, e hoje tem várias lojas de confecção. Gente que andava a pé, sapato furado, e hoje anda nos melhores carros para glorificar Deus. Gente que foi humilhada quando não pagava nem condomínio, e todo mundo viu o nome dela lá, o apartamento dela lá, e ela fez questão de comprar vários apartamentos naquele prédio. E a filha perguntou: ô mãe, por que você está comprando tanto prédio, tanto apartamento aqui? É onde sua mãe foi humilhada. É aqui, ó, que a gente tem que ser que Deus tem que ser glorificado. Todo mundo aqui me conhece, meu testemunho tem que ser grande aqui. Nós temos gente aqui que veio do Nordeste, no interior, que não tinha nem igreja universal. Ela veio para cá, venceu, e hoje ela construiu uma igreja lá, e deu para a gente pregar o evangelho. Porque quando a sua reação é forte, você não abre para todo mundo a sua vida, mas você abre tudo para Deus, porque Deus te deixa bem. Você ouve uma palavra mal, mas depois você vai lá e ouve a palavra de Deus, Ele te dá força. Você passa um momento duro de humilhação, e Deus fala para você: eu vou te exaltar onde você está sendo humilhado. Você passa por uma guerra tremenda, e Deus vai te dando força, e você vai vencendo, e você vai alimentando dentro de você, vai ficar. Lembra dessa música? Coro comendo e você cantando: vai ficar tudo bem, tudo bem. Fica em pé e diga: vai ficar tudo bem. Eita, desânimo danado. Com fé diga: vai ficar tudo bem. Ou não vai? Agora eu queria chamar você, olha bem para mim. Eu quero chamar você, viciadinho, viciadinha, a reclamar, porque Deus está triste com você, mas você vai alegrar Deus agora. Eu quero chamar você que está deixando Deus triste com suas reações. Que fraqueza é essa? Que medo é esse? Que você nunca foi assim? Por que você está desse jeito agora? Eu quero que venha aqui na frente. Você que diz: bispo, eu sei que Deus está triste comigo, que eu falei besteira esses dias, que eu estou reagindo mal, que eu estou fora do espírito, mas eu entendi a palavra que é para mim, e eu vou reagir bem, e Deus vai ser comigo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, fazendo dessa canção a sua oração. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado. Eu posso ser provado, para ser aprovado. Mas o amanhã virá. E a minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá
proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então Vem o socorro, sim. vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Amém, amém. Olha para mim, você crê mesmo? Você crê que Deus é prover? Ou você está achando que Ele vai falhar? De repente, esse silêncio de Deus, o fato dele não ter te respondido ainda, está te deixando tão mal, né? Olha aqui para mim, ó. Você não vê na Bíblia Deus honrando pessoas que ficaram contra Deus, culpando Deus? Você não vê Deus honrando. Você não vê Deus honrando gente que fica falando besteira o tempo todo. Se você não aguenta, imagine Deus. Vê se você pede misericórdia a Deus, perdão a Deus. Vê se você começa a expulsar o mal pela sua palavra. Vê se você para de ficar falando, não aguento mais, minha vida está uma derrota, minha vida não presta, e cada vez fica pior. Vê se suas palavras a partir de hoje agradam a Deus. Vê se o diabo começa a perder espaço na sua vida. Porque ele falou, pelas suas palavras, não são as minhas não, as suas. O mal foi embora já, não resistiu não. Sabe quando está tudo dando errado e você diz, vai ficar tudo bem? Sabe quando tudo está contra e você fala, Deus é comigo? Mais um contra mim, mais um que me decepcionou, mais um que aprontou comigo, mas nada não, Deus continua sendo comigo. Sabe quando o diabo faz de tudo para você falar besteira e você fala, graças a Deus, estou vivo, estou de pé. O diabo fica louco. Tem gente que o diabo sabe que não pode com ela, hein? Porque quanto mais o diabo vem, mais ela resiste. Quanto mais o diabo tenta, mais sai palavras que agradam a Deus. Tem gente que quando abre a boca só sai pérolas, mas tem gente que quando abre a boca só sai besteira. Eu não sei o que você tem falado, eu não sei como você tem se comportado, seja diante de uma exploração, de uma humilhação, de alguém que está pegando pesado. Se Deus está permitindo, Ele sabe para quem Ele permite, o que permite. Ele sabia com quem estava falando, Ele sabia quem era aquela mulher. Ele estava deixando um exemplo muito grande para a gente, muito forte. Talvez você se assuste, pô, Jesus chamar de cachorrinha chamou, mas ela venceu. Estão te chamando de muitas coisas, e aí não vai vencer não? Vai ficar magoadinho? Vai ficar tristinho? Vai ficar chorando? Ou vai partir para cima e vencer essa situação? Levante suas mãos, feche os seus olhos agora e comece a falar com o seu Deus agora. Abra sua boca agora e fale com Deus. Aquela mulher saiu de casa focada, Ele vai me atender, esse mal vai perder minha vida, minha filha, eu vou voltar para casa com a minha vitória. E as palavras dela agradaram ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse, olha, pode ir, está resolvido já, não precisa nem orar, não precisa nem das minhas palavras, as suas palavras já te abençoaram. Oh meu Deus, que as nossas palavras nos abençoe, meu Pai. Perdoe pelas palavras fracas que nós falamos, perdoe pelas palavras que falamos que não te agradou, que agradou o diabo, que fortaleceu o diabo. Perdoe, Espírito Santo, e nos ajude, meu Pai, nos ajude, nos dá força para que venhamos sair daqui para vencer. Se o Senhor não atendeu ela ainda, ou não respondeu ela ainda, é porque o Senhor está vendo até onde vai a fé dela. O Senhor quer que ela se conheça. Ajude essa criatura que abre a vida dela para todo mundo, a intimidade dela para todo mundo, que ela aprenda com a sunamita, meu Pai. Eu não abri a intimidade da vida dela para ninguém, que ela só vá a quem resolve, que ela possa no Senhor, meu Pai, encontrar forças. Com o Senhor ela desabafa, com o Senhor ela chora, com o Senhor ela se esvazia, com o Senhor ela se recarrega, porque ela depende de Ti. Eu oro por essa pessoa que tem sido explorada, meu Pai, ela tem sido explorada como Jacó, ela tem sido explorada por alguém. Ajuda ela, seja com ela, abençoe a vida dela, meu Pai. Ajuda essa criatura que está na loucura da fé, ela está agindo na loucura, ninguém está crendo que vai dar certo, mas ela crê que vai ficar
ficar tudo bem. Ó Deus, liberta essa pessoa do espírito sentimental, o espírito que faz essa pessoa ressentir, se sentir o coitadinho, coitadinha, e injeta neles, meu Deus, o espírito da fé, o espírito que faz com que essa pessoa reaja na fé, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a dificuldades, mesmo quando as pessoas tramarem contra ela, que o Senhor coloque espírito de reação positiva, espírito de confiança na tua palavra, porque é isso que muda qualquer cenário, é a fé, são as reações que levantam o caído, que prospera o miserável, aquele que estava caído na lama. Então exalta, meu Deus, o teu povo, levanta essa gente. Tem gente aqui vivendo como Jacó, até aqui estava sendo explorado, até aqui estava sendo passado para trás, mas agora o Senhor frustra os planos do mal e faz essa pessoa dar a volta por cima. Jacó deu a volta por cima, ele não ficou humilhado, ele não ficou envergonhado, ele ficou mais rico do que o tio. Então nós aqui nos unimos para determinar que essa criatura que está sendo humilhada vai dar testemunho quando as pessoas que tramaram contra eles ligarem a televisão, vão assistir o testemunho dessa gente. Levante as mãos, feche os olhos. Meu Pai, ela vai estender as mãos para baixo, para falar com o mal. Estenda suas mãos para baixo. Diga com fé: diabo, você não vai mais ouvir da minha boca o que te agrada, o que te alimenta, a murmuração, porque eu confio no meu Deus, porque eu creio no meu Deus, e Ele frustra seus planos, Ele te repreende, Ele te expulsa de tudo que é meu, dos meus caminhos. Diga em nome de Jesus: comigo você não pode. Agora coloque as mãos na altura do coração. Meu Pai, deixa eu orar agora. Talvez ninguém sabe nada da vida dela, mas o Senhor sabe tudo. Ela tem carregado sozinha, ele tem carregado sozinho. As lutas, as guerras. Porque não adianta ficar falando para todo mundo. O que ela fala é que vai ficar tudo bem. Ela tem falado com ela mesma: vai ficar tudo bem. Mas quando chega diante do Senhor, ela põe para fora as palavras duras de humilhação, de vergonha. Com o Senhor ela desabafa, ela conta os segredos, ela confia. É na tua presença que ela fica bem, que ela se recompõe. É na tua presença